Olá, pessoal. Boa tarde. Aqui é o Ramon. Estamos novamente com o nosso resumo semanal, onde a gente vai comentar sobre algumas pautas que fizeram sucesso no mercado de cibersegurança ao longo dessa última semana. Para essa edição, eu tenho a honra de ter aqui comigo o Rafael Medeiros. Rafael, ele é líder de IAM na Open Consult. Então, Rafael, cara, muito obrigado por aceitar o convite, por estar aqui presente comigo nessa sexta-feira, nesse quase sextou. Imagina, eu que agradeço. Boa tarde a todos. Fico muito feliz e honrado. Obrigado pelo convite novamente. E vamos lá. Primeira pauta que eu separei aqui, na verdade não foi bem uma notícia, né? Não é bem um ocorrido, mas eu tenho visto muitas discussões nessa semana a respeito desse novo método de ataque, né? Que impactou três grandes empresas recentemente. Não vou citar nomes aqui dos impactados, mas é o MFA Bombing, o MFA Spamming, ou como alguns não, eu já estou traduzindo, fadiga de autenticação dupla, né? Sim, sim. Então, como que é esse ataque? Acho que você que trabalha com IAM, com gestão de identidade, vai saber melhor do que ninguém. Basicamente, o cara ele fica lá, né? Ele tem acesso às credenciais e ele fica lá spamando, né? Insistentemente, exato. Insistentemente spamando, enviando notificação ali do segundo fator de autenticação para a vítima. A vítima vai negando, fala, não sou eu que estou tentando fazer esse login, até que, sei lá, seja por falta de paciência ou por desatenção, acaba clicando ali e permitindo o acesso do autor malicioso. Cara, realmente isso tá virando uma moda, tá acontecendo bastante, tem casos no Brasil. E como que a gente pode fazer para prevenir esse tipo de ataque? Essa empresa de transporte que foi recentemente o aplicativo de transporte que ficou bem em voga. E é impressionante porque a gente sempre que está falando sobre esse assunto, eu trabalho com gestão de identidade há 12 anos já, essa parte de autenticação sempre foi muito delicada e sempre aparece de tempos em tempos gurus e tecnologias e coisas prometendo resolver o problema. Só que o problema não está na tecnologia, o problema está no usuário final, está no ser humano, está na engenharia social, né? E o mais impressionante, que eu falo e as pessoas ficam meio pasmas, os atacantes, os invasores, eles não estão hackeando mais nada, eles não estão invadindo mais nada, eles estão simplesmente fazendo login. Eles têm, para o atacante ter chegado no segundo fator, ele tem que ter a credencial. Então, assim, ele passou pela credencial, né? E aí ele vai disparar aquela quantidade absurda no dispositivo móvel da pessoa, no token da pessoa, e realmente é uma importunação muito grande, né? E eu já vi casos na minha frente, assim, do usuário aceitar só para assumir o alerta do telefone dele, não quer saber o que é. Ele vê, isso é coisa do trabalho, né? Muitas vezes essa tática ela é reforçada por uma mensagem, por uma engenharia social do atacante ali, se passando pelo suporte da empresa, se passando pelo alguém da equipe que precisa fazer algum acesso, alguma coisa assim, e falar, aprova esse token aí e tal. E é uma realidade. Isso acontece. Eu achei até que com esse advento, né, do multifator se horizontalizando tanto, eu achei até que demorou para chegar nesse ponto de se transformar numa coisa mais invasiva a nível de spam, né? E agora as tecnologias estão correndo atrás para poder contornar, né? Você tem as grandes tecnologias os fabricantes de autenticadores aí colocando outras barreiras que já são conhecidas no mundo de identidade, de autenticação. Você tem a rastreabilidade por IP, né? Se a solicitação de autenticação está vindo
de uma rota de rede completamente diferente, você tem a geolocalização do celular, do aparelho móvel. Então, é só você cruzar essas informações e falar assim, isso aqui não faz sentido. Né? E mesmo que haja a aprovação, essa autenticação tem que ser barrada, mesmo que ela aconteça com sucesso. Né? E as tecnologias têm recurso para isso hoje. Essa validação do númerozinho, né? De colocar um númerozinho, falar, aperta o número 30, e aí aparece o 30 no celular, ajuda um pouco, porque você tem que ter uma atenção maior no que você está fazendo ali para poder autenticar. Mas ainda assim, são 3 números, assim, e repetidas vezes. Eventualmente o atacante vai conseguir. E sempre, educação sobre cibersegurança e conscientização. Né? O elo mais fraco é sempre o usuário final. É sempre a engenharia social ali com o usuário final. Show, maravilha, Rafael. Bom, bora para a próxima pauta. Acho que todo mundo conhece, né? Uma rede social que apareceu do nada e fez sucesso do nada, a BeReal. Essa rede social estourou, mas nessa última semana, né? Um veículo de mídia brasileiro, ele percebeu algumas coisas bem incômodas ali na política de coleta de dados do BeReal, né? Então, estou até aqui com a matéria aberta. Quando você concorda em utilizar a rede social, você autoriza o aplicativo a hospedar, armazenar, reproduzir, modificar, adaptar, exibir, publicar, editar, distribuir e sublicenciar todas ou parte de conteúdo com a finalidade de fornecer o serviço do aplicativo aos seus usuários e realizar atividades de marketing, comunicação ou promoção comercial durante 30 anos. 30 aninhos. Pouco, né? Pouquinho, né? Então, cara, em uma época, né, em que os consumidores, né, com pesquisas, estão comprovadamente preocupados com a sua privacidade no mundo digital e a minimização da coleta de dados é uma prática que eu acho que todo desenvolvedor, todas as empresas conhecem. Qual a sua opinião sobre esse BeReal, né, sobre essa política? E, cara, aquela coisa, né? Será que é só mais um caso de um aplicativo que surgiu, bombou e as pessoas estão usando sem prestar atenção nas linhas pequenas, né? Nas letras pequenas? Eu acho que sim. Assim, você falou bem quando você falou nessa questão da minimização da coleta de dados que vem sendo pregada, né, na nossa comunidade, mas isso é por meia dúzia de pessoas que estão ali do lado bom, né? Assim, a gente sabe que tem muita empresa, tem muito aplicativo desenvolvido que eles têm esse propósito. Eles colocam um propósito, uma pegada social, uma pegada de mídias sociais, de um aplicativo de relacionamento humano, mas por trás da coisa ali, eles querem os data points, os data access points, né? Eles querem os pontos de dados para poder trabalhar aquela informação, vender aquela informação de maneira inteligente. Infelizmente, isso acontece. A gente tem realmente a legislação vigente e melhorando cada vez mais. Eu ainda acho que falta um pouco de fiscalização, falta um pouco de proatividade nessas questões, porque são coisas muito perigosas, são coisas muito, muito delicadas. Como você mesmo citou, olha a quantidade de coisa que o aplicativo se propõe a fazer por 30 anos, para qualquer foto que você colocar, para a foto da sua família que você colocar, para algum texto, alguma coisa assim. E, novamente, a gente volta na conscientização. O usuário final, você, a gente vai ler os termos de uso e provavelmente a gente não vai a gente vai usar o aplicativo sabendo dos termos de uso, né? E não é só o BeReal. Eu fiz essa experiência no conhecido Facebook há, se eu não me engano, 10 anos. Eu li toda a política de privacidade, todo o termo de uso. A minha reação foi cancelar minha conta. Eu terminei de usar o Facebook e falei, que legal, cancela a conta.
né? Então, eu acho que a questão mais importante é sempre a conscientização. Órgãos precisam fiscalizar, né? Ainda mais se tratando de um aplicativo que está pulverizado aí na internet, né? Qualquer um com um celular Android, um celular mais acessível vai conseguir baixar. As casas, as soft houses que hospedam esse tipo de aplicativo precisam ter um crivo, um critério maior, né? E estar alinhado com alguma diretriz. Nem que a diretriz deles seja falar assim, olha, eu me isento, o aplicativo faz o que ele quiser. Bacana, então deixa isso bem claro para o usuário final tomar a decisão dele de maneira consciente, né? O usuário final vai saber o que fazer, né? Pelo menos, espera-se. Mas eu acho que tinha que ter um alinhamento mais protetivo do público para essas casas que hospedam esses aplicativos, essas coisas assim, para evitar esse tipo de coisa. É uma exposição muito grande. O BeReal, como você falou, é só o aplicativo da vez. Eu acho que é muito proposital isso. Tiveram outros aplicativos, né? No início, o aplicativo das dancinhas lá também coletava tudo sobre a sua vida. Então, eu acho que é só o aplicativo da vez. Eu acho que tem que ter uma diretriz mais protetiva, assim, para haver essas publicações desses aplicativos e coisas desse tipo, para a gente ir reduzindo cada vez mais essa cultura de usar os seus dados, as suas informações para marketing, para uso, para sublicenciamento e todas essas coisas que você mencionou aí, por 30 aninhos somente. 30 aninhos. Bom, então você, espectador que está assistindo e usa o BeReal, achou bom pensar, dá uma se vale a refletida. pena, né? Dá uma refletida. Sim. E às vezes vale, mas assim, só tenha consciência de como pode ser usado, né? Não quer dizer que você não vai usar. Se você realmente optar por usar, legal, tranquilo, mas vá consciente. Bom, Rafael, para a gente terminar, cara, essa semana a gente teve um alerta vermelho, né? Os pesquisadores identificaram a volta de um velho conhecido do mercado de cibersegurança, um malware bastante, né, que por muito tempo ficou ali no topo dos mais perigosos, que é a botnet Emotet, né? Uma botnet que acho que ela chegou a ser, inclusive, durante um período de tempo, ser considerada a maior botnet em atividade. E, cara, ela é usada para tudo, né? Para distribuir todo tipo de malware, para fazer todo tipo de campanha, cryptojacking, etc. Ela estava dormindo desde julho desse ano e, do nada, depois de meses, foram detectadas atividades da Emotet. Cara, explica um pouquinho pra gente o que é a Emotet, qual que é o perigo dela e agora que aparentemente ela está voltando, né? O que os executivos têm que se preocupar, o que a gente tem que fazer para reduzir, né, as possibilidades de ser vítima dessa ameaça? Bom, bem resumidamente, a grosso modo, a Emotet é só um ecossistema de phishing bem elaborado, bem inteligente, muito bem desenvolvido, mas é só isso, é só phishing, é só para pegar o usuário, mandar, quando você começa a receber alguns e-mails, e normalmente eles têm algum tipo de anexo. Normalmente é algum arquivo Office, algum arquivo Word, Excel, alguma coisa assim. E hoje é fácil de você de fazer uma campanha de ataque dessa, porque todo mundo tem um e-mail publicado no LinkedIn, tem o nome da empresa que trabalha, coloca lá o nome da empresa que trabalha no Facebook, na sua rede social. Então é fácil para quem está orquestrando isso, mandar um e-mail para você, se passando pela sua empresa, com o nome da sua empresa ali, com um anexo, um documento Word. E o anexo, ele é válido. O que acontece, às vezes tem um conteúdo apropriado naquele, até isso é preparado direitinho, né? Só que o que acontece, quando você abre esse arquivo, Word, Excel, enfim, o Emotet instala uma bibliotecazinha lá que faz duas coisas essenciais. Uma coisa primordial para a própria sobrevivência dele, né? Essa biblioteca é alocada em memória e ela começa a coletar endereços de e-mails reais da sua máquina.
dos aplicativos de e-mail que você tem. Isso é para quê? É para se retroalimentar para endereços de e-mails válidos, né? A primeira coisa que ele faz é isso. E aí a segunda coisa é dropar um payload específico daquela campanha de ataque que está sendo feita. Às vezes é um malware que vai gerar algum cryptojacking, alguma coisa assim específica para aquele direcionamento. Então, eu acho impressionante que é uma técnica muito básica, assim, bem primordial, bem essencial, mas que funciona. A gente vê usuários, pessoas físicas, pessoas jurídicas caindo, né, sofrendo com esse tipo de coisa. Eu já tive alguns exemplos recentes de uma empresa grande a nível nacional que caiu numa coisa dessa e simplesmente todas as máquinas Windows, todos os servidores Windows, máquinas desktop de usuários finais e servidores foram criptografados. Tudo. Eles tiveram um impacto gigantesco, tiveram que acionar todo o procedimento de continuidade de negócio, voltaram, backup, enfim, foi bem complicado. Não foi a Emotet especificamente, mas foi um ataque muito parecido, né? Então eu volto sempre no tema, e isso sempre vai ter. Quanto mais as tecnologias de DLP, os antivírus, os firewalls, quanto mais eles evoluem, mais o outro lado evolui também. Eu acho que é até saudável que um força a evolução do outro, né? Enquanto os bad guys estão ali trabalhando para continuar conseguindo esse tipo de coisa, né? Os white hats estão ali trabalhando e desenvolvendo código para poder cobrir esses buracos, o que força a nossa tecnologia protetiva a sempre caminhar. Mas eu acho que bate de novo na questão da conscientização. Por isso que eu falei lá no início, né, que todos os movimentos, até com você, quando a gente publica algum tipo de conteúdo, é tão importante porque cai na conscientização do usuário final, na educação do usuário final sobre o que ele pode abrir no e-mail dele ou não, e o impacto daquilo. Porque às vezes ele vai abrir o e-mail da Emotet, vai ter um documento lá, vai estar completamente disfarçado, ele vai só fechar o e-mail e falar assim, não, isso aqui não é para mim não, deve ser um e-mail errado. Vai fechar o e-mail e ele sequer vai entender que ele caiu no phishing. Mas o propósito da Emotet vai estar rodando lá na máquina dele, né? Então, eu acho até... Uma coisa que eu achei interessante quando eu vi essa notícia é que, às vezes, eu acho que isso é um desafiozinho, assim, é de propósito, sabe? O desenvolvedor, ele quer realmente reativar para falar assim, tá vendo isso aqui? Essa coisa básica aqui? Isso ainda funciona, olha aqui. A gente vai cair. Então, para mim, esse tipo de coisa sempre vai ter. É um método muito básico, muito essencial. É difícil de desvencilhar disso. O impacto causado é muito grande, pode ser devastador, mas para mim, de novo, cai sempre na conscientização dos usuários, na política de cibersegurança do usuário final. E quanto mais você educar o elo mais vulnerável, que é o usuário final, é a engenharia social, eu acho que isso reduz inevitavelmente a sua superfície de risco, né? Você tem tecnologias, você tem práticas, você tem campanhas, você tem um monte de coisa. Eu uso muito esse exemplo quando a gente está falando de revisão de acesso e segregação de funções dentro do meu mundo aqui de identidades. Você tem um monte de tecnologia, mas se você não conscientizar o usuário final, poucas dessas coisas vão ser úteis, né? Então, eu quero ver aonde essa notícia da Emotet vai chegar, assim, o que a gente tem aí para as próximas semanas, o que vai ter de atividade e o que vai ter de notícia de empresas que sofreram com isso, porque vai ter, é inevitável, vai ter. Mas é bem curioso. Eu acho que isso reforça cada vez mais a questão da conscientização, sem dúvida. Para mim, esse é o ponto principal. Cara, eu juro que não foi proposital, mas eu achei muito interessante que o nosso papo hoje foi basicamente 100% conscientização do usuário. Pense bem antes de fazer alguma coisa. Pense bem. Inclusive, eu queria aproveitar, né, para citar que mês passado agora foi o mês da conscientização, né, o mês nacional que virou internacional da conscientização de cibersegurança, e o Movimento Cybertech Brasil lançou uma cartilha
totalmente gratuita, com dicas para você se proteger contra as principais ameaças que rondam a internet. Então, vale a pena acessar o hub cybertechbr.org e fazer o download dessa cartilha, porque está muito legal. E, bom, circular, né, na sua empresa, se você for um executivo, para promover essa conscientização. Cara, Rafael, muito obrigado pela participação, cara. Foi um bate-papo sensacional. E, cara, só tenho a agradecer novamente essa parceria entre a gente. É sempre muito bom gravar com você. Obrigado pelo convite de novo, fico muito feliz, estou sempre à disposição e vamos que vamos melhorar cada vez mais o nosso ecossistema de cibersegurança. Com certeza. Pessoal, muito obrigado por assistir e até a próxima semana. Continue acompanhando o canal e os nossos resumos semanais toda sexta-feira. Abraço, até mais. Alô, pessoal, um abraço, tchau, tchau.